Tem certeza que não precisa retocar batom, né? Sim. Tá tipo aquela coisa meio branca que não me ainda não. Tá gravando? Então vamos lá. Meu nome é Morena, eu sou de Vitória, Espírito Santo, eu tenho 29 anos e eu tive um AVC. Depois que isso aconteceu comigo, eu comecei a compartilhar no Instagram. Eu percebi que é um assunto que as pessoas não entendem muito bem, nem sabem muito sobre o AVC. Meus amigos ficaram super preocupados quando souberam que eu tive, porque todo mundo imaginava uma coisa muito mais grave. Não deixa de ser grave, mas eu tô tendo uma vida normal e eu tô me recuperando bem. Os sintomas do AVC dependem muito de onde acontece o AVC, qual o tipo de AVC. Pode acontecer com adulto, pode acontecer com criança, pode acontecer com idoso. Eu não tenho um objetivo específico, assim, mas eu resolvi fazer um vídeo porque eu percebi que as postagens estavam ajudando muita gente, inclusive que está passando também pelo mesmo problema que eu. Eu sou uma pessoa extremamente otimista, então se tem que passar por um problema, eu sei que eu tenho que passar por ele. Não importa se eu vou passar sofrendo, se eu vou passar com bom humor e levar aquilo tudo a sério ou não, eu vou ter que passar pelo problema de qualquer forma. Então, eu optei por ser otimista e por fazer tudo que eu tenho que fazer com bom humor e com leveza, porque é a única opção que eu tenho. Eu poderia chorar e ficar triste, depressiva, mas não é assim que eu me sinto. É teste. Au. Eu era uma pessoa super ativa, sempre fui uma pessoa normal, de 29 anos, eu não estava acima do peso, não tinha pressão alta, pelo menos até onde eu sabia, minha pressão sempre foi comum, 12/8. Eu praticava atividade física todos os dias, me alimentava bem, e por isso que meu AVC pegou todo mundo de surpresa. Quando eu comecei a passar mal, eu imaginei qualquer coisa, que eu estava tendo uma crise de ansiedade, sei lá, qualquer coisa, menos um AVC, porque eu não me enquadrava em absolutamente nenhum grupo de risco. Eu sempre tive muita dor de cabeça a vida inteira, sempre tive dor de cabeça, enxaqueca, e eu não dormia bem. A gente começou a associar isso ao estresse e ao fato de eu ser uma pessoa extremamente ansiosa, que eu sou muito ansiosa, muito mesmo. Teve uma fase, foi em março, eu comecei a ter muita dor de cabeça, muita, fora do comum. Eu já tinha muito, eu comecei a ter mais, e eu comecei a sentir muito também dor na nuca, uma dor muito forte no pescoço, que não era comum. Só que eu ignorei, porque eu tinha tanta dor que eu achava que era só mais uma dor normal, que eu ia tomar um remédio e a dor ia passar. Só que foi uma dor que ela começou a atrapalhar a minha vida, deixei de fazer as coisas por causa da dor. Tudo desmarcava, eu não conseguia fazer as coisas, eu não conseguia trabalhar mais, porque eu tava com muita dor. Então eu ficava o dia inteiro à base de remédio, relaxante muscular, eu tava me automedicando também, que é uma coisa super errada que eu não aconselho ninguém a fazer. E eu já estava fazendo um tratamento com uma fisioterapeuta para aliviar um pouco minhas dores de cabeça, que eram muito frequentes. Eu já estava indo para a 4ª ou 5ª sessão com essa profissional. Era basicamente uma massagem mesmo, ela apertava os pontos de tensão, né, dá aquela dor absurda que quando a pessoa solta naquele alívio maravilhoso. E estava fazendo muito efeito, eu estava sentindo uma melhora muito grande, então segui fazendo. E foi numa sessão dessa que aconteceu o meu AVC. Eu já vinha com dor na nuca. Talvez pela quantidade de remédios que eu tomei para tentar melhorar. Nesse dia da massagem eu não estava sentindo dor, então eu nem relatei nada para ela. Eu não falei, tô com dor na nuca e tudo mais. Foi tudo normal, ela só chegou, eu deitei, ela atendia em casa e ela começou a apertar esses pontos. E ela fez primeiro o lado direito, e quando ela foi pro lado esquerdo, o primeiro ponto que ela pegou foi na nuca. E era justamente onde estava doendo, né, nos dias anteriores. E ela pressionou. Quando ela pressionou, eu senti uma dor absurda, muito grande, só que eu achei que não era nada demais, porque todos os pontos que ela pegava doíam. E aí quando ela soltou, na mesma hora eu senti o lado esquerdo todo formigando, tipo como se fosse dar uma cãibra, da cabeça até a ponta do dedão no pé. E na mesma hora eu falei com ela, para porque tem alguma coisa errada. E ela olhou pra mim e falou, então vamos parar um pouquinho, colocar um gelo nessa região. E aí eu ainda consegui levantar da cama, eu caminhei até a geladeira, peguei uma bolsa de gel, voltei pra cama, deitei, ela botou o gel. Eu lembro que eu senti uma dor de cabeça muito forte, mas o que mais me marcou foi que o lado esquerdo do corpo que estava formigando, eu parei de sentir completamente e eu via meu braço batendo de um lado pro outro. Isso que parece uma asa.
Eu via meu braço batendo, eu tava deitada, eu via meu braço batendo de um lado pro outro, eu não tava controlando meu braço, eu nem sentia ele. Então eu ver que ele tava pra lá e pra cá me deixou muito desesperada. E quem tava lá na hora me conta que não era só meu braço, tudo, eu batia a cabeça, eu batia a perna, eu tava completamente descontrolada. Essa profissional, que graças a Deus ela tava comigo na hora, porque poderia ter acontecido quando eu tava dirigindo, poderia ter acontecido quando eu tava, se eu estivesse, sei lá, nadando na piscina, na praia, poderia ter sido muito mais grave. Então eu tive sorte nisso também, eu tava com uma pessoa que sabia, que percebeu rápido o que tava acontecendo. Aí a fisioterapeuta falou, vou ligar pra sua mãe, e eu falei, não liga, que ela tá no médico, ela vai ficar preocupada, fala com meu irmão, que eu sei que ele tá em casa. Ele veio já, viu como eu tava e meus sintomas, e ele também foi muito sagaz, que ele pegou o celular e ligou logo pra ambulância. Eu sei que foi muito rápido, de repente minha mãe chegou, minha madrinha chegou, meu pai chegou, minha irmã chegou, meus sobrinhos, os médicos que estavam lá, então o quarto ficou lotado de gente, e a gente esperando a ambulância, e eu me batia de um lado pro outro, pedindo pelo amor de Deus, cadê a ambulância, que eu sabia que estava acontecendo alguma coisa muito grave, mas eu não imaginei um AVC nunca na minha vida. A ambulância chegou, o caminho até o hospital também, na minha cabeça, que eu lembro, foi muito rápido, parece que só quando eu entrei na ambulância e saí. Chegou lá, os médicos do meu prédio que já tinham me visto, conversaram com o médico da ambulância, né, quando a ambulância chegou, e falaram que eles estavam suspeitando de um AVC por causa dos meus sintomas. Só que mesmo assim, chegando no hospital, o médico virou pra plantonista e falou, olha, os médicos do prédio dela lá disseram que acham que ela tá tendo um AVC, mas eu te garanto que não é um AVC, porque ela tem 29 anos, ela é jovem, ela não tá acima do peso, ela faz atividade física. Eu sei que o médico passou pra médica da emergência que eu não tinha um AVC, ele descartou a possibilidade do AVC antes mesmo de fazer qualquer exame em mim. Minha mãe já ficou apavorada com isso. E aí a médica do plantão começou a conversar com uma outra pessoa no celular. E minha mãe estava ouvindo a conversa. Porque minha mãe percebeu que estavam falando de mim. Ela ouviu a pessoa falando que ia me mandar pra casa, porque fizeram um exame em mim e eu não tinha nada. Então ia me mandar pra casa. Sendo que eu tinha sintomas que eram visíveis. Eu não mexia o lado esquerdo do meu corpo e eu vomitava o hospital inteiro. Basicamente. Então era visível que eu não estava bem, que eu não tinha condições de ir embora. No dia seguinte, eu acordei já numa UTI, e aí eu já estava meio perdida, porque já tinham me dado um remédio super forte. Nesse primeiro dia, no primeiro momento, tiveram que me dar morfina de tanta dor que eu sentia. E aí, de cara, assim, eu acordei, tinha uma médica do meu lado, e com toda a delicadeza do mundo, ela falou, então, Morena, você teve um AVC, né? E papapá, começou a falar, e eu fiquei olhando pra ela pensando, essa mulher deve estar com o prontuário errado, porque eu tô te dando AVC, não tem como eu tô te dando AVC, como que eu te dou AVC? Foram 20 dias de internação, e saí do hospital sem saber o que seria. Eu sabia que eu ia ter que fazer muita fisioterapia, só que eu não entendia de AVC. Eu não tinha noção do que eu ia conseguir melhorar, se eu ia voltar a ser a pessoa que eu era antes, se eu ia poder voltar a dançar, se eu ia poder voltar a ter uma vida normal. Então eu não conseguia fazer xixi sozinha, eu tinha que passar sonda, eu não conseguia me alimentar, eu tive que usar sonda, depois eu tive que fazer fono pra poder... Pão de queijo. Pausa pro pão de queijo. Você chega na casa da sua amiga, você fala que você engordou 11 quilos e ela te oferece pão de queijo. Já Coca-Cola? O que você faz? E Coca-Cola. O que eu achei mais engraçado foi que nesse tempo inteiro eu não fiquei pensando, eu não fiquei com medo de morrer, eu não fiquei com medo de não conseguir andar. Eu, na verdade, nem me toquei que eu não estava andando, que eu não estava enxergando, porque eu não enxergava. Foi no finalzinho da minha internação que eu comecei a conseguir engolir alguma coisa. Foi por isso que eu fui liberada. Se eu pudesse ser liberada, depois eu conseguisse começar a comer coisas pastosas. Então, quando eu comecei a comer mingau, sopa de feijão, polenta cremosinha, coisas cremosas e pastosas. Mas mais difícil era ficar sozinha. Eu sentia muito, assim, no início, os primeiros dias foram muito difíceis, eu chorava muito, porque eu tava sozinha. Porque a gente, quando fica doente, né, a gente tá acostumado com a mãe da gente lá. Antes da gente falar qualquer coisa, a mãe já veio com remédio, a mãe já veio com uma cobertinha, a mãe faz carinho, a mãe fica toda aquela coisa fofa de mãe, essa minha mão, eu estou citando ela, mas fica muito bizarro. Fiquei 20 dias internada, recebi alta, fui pra casa. Quando fui pra casa, eu comecei a melhorar muito rápido. Dia 26 de julho vai completar 3 meses desde que eu tive AVC. É pouquíssimo tempo, eu já estou conseguindo fazer bastante coisa, tem lá no meu Instagram. Você que não me segue, por favor, me siga no Instagram. Aqui.
em algum lugar embaixo. E... Eu resolvi fazer o vídeo porque todo mundo se assustou muito quando eu tive AVC. Todo mundo ficou muito chocado por eu ser uma pessoa jovem, por eu ser uma pessoa que levava um estilo de vida super saudável. Minha irmã até ficou me zoando quando eu voltei pra casa, porque ela falou, você era a pessoa mais saudável da família inteira. A única pessoa que praticava atividade física todo dia, a única pessoa que se alimentava bem, a única pessoa que tomava todos os cuidados e ia acontecer logo com você. Isso pra gente ver que pode acontecer com qualquer um, entendeu? Todo cuidado ainda é pouco. Eu acho que o que eu fiz talvez tenha até me ajudado, talvez tenha prorrogado pra depois uma coisa que poderia ter acontecido muito tempo antes. E só tem me ajudado na minha recuperação. Eu tô me recuperando muito rápido, graças a Deus. E eu acho que isso tem a ver com o estilo de vida que eu levava. Eu acho, não, tenho certeza, porque os médicos sempre me falam isso. Se cuidem e eu pretendo falar mais sobre AVC nos próximos vídeos, para vocês entenderem melhor a situação e também falar sobre os tipos de AVC, qual o tipo de AVC que eu tive e como está sendo a minha recuperação com mais detalhes, etc e tal. Tchau!